Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Desde que adquirimos conhecimento sobre o espaço, os buracos negros têm sido um tema de discussão importante. Eles são tão poderosos que aspiram tudo ao seu redor no espaço, algo que ainda é incompreensível para muitos. No entanto, cientistas da NASA têm se dedicado a desvendar os segredos dos buracos negros e recentemente fizeram uma descoberta que aterrorizou o mundo inteiro. Junte-se ao canal Abrangente enquanto exploramos tudo o que há para saber sobre buracos negros e como essa descoberta pode significar que o tempo está se esgotando para a Terra também. Os buracos negros são regiões do espaço onde a força gravitacional é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar deles quando está em sua proximidade. Tudo que entra em sua vizinhança é sugado e destruído. Isso pode parecer impossível ou algo saído de um filme de ficção científica, mas os cientistas têm estudado buracos negros por muitos anos e não sabem exatamente o que há em seu interior. Mas como as coisas chegam a esse ponto? Quando estrelas massivas chegam ao fim de suas vidas, elas queimam todo o seu combustível nuclear. Essas estrelas mantêm sua estabilidade através de um equilíbrio entre a pressão externa causada pela fusão nuclear em seus núcleos e a força gravitacional interna que puxa tudo para dentro. Tudo está interligado mais do que se poderia imaginar. Quando o combustível nuclear se esgota, o equilíbrio entra em colapso completamente. Para estrelas menores, como o nosso Sol, isso resulta no desprendimento das camadas externas, formando uma nebulosa planetária e deixando para trás um pequeno núcleo denso chamado anã branca. No entanto, no caso de estrelas mais massivas, normalmente com pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, o colapso do núcleo não para no estágio de anã branca. Em vez disso, continua a se comprimir devido à gravidade, tornando-se cada vez mais denso e compacto. Durante esse colapso, se a massa do núcleo ultrapassar um limite específico conhecido como limite de Thoma-Oppenheimer-Volkoff, aproximadamente 3 vezes a massa do Sol, embora possa variar, a força gravitacional se torna tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar de sua superfície. Esse ponto é conhecido como raio de Schwarzschild ou horizonte de eventos, o limite além do qual nada pode escapar da atração gravitacional do buraco negro. Esse colapso forma uma singularidade no centro, onde a matéria é infinitamente densa e as leis da física, como as entendemos atualmente, quebram ao redor dela. Essa singularidade é conhecida como horizonte de eventos, que é o limite definidor de um buraco negro. Uma vez que algo cruza esse limite, está essencialmente preso pela atração gravitacional do buraco negro, incapaz de escapar para sempre. O horizonte de eventos é o ponto sem retorno, devido à incrível força gravitacional exercida pelo buraco negro. É a distância do centro do buraco negro onde a velocidade necessária para escapar da atração gravitacional se torna igual ou maior que a velocidade da luz. Além desse limite, a força gravitacional é tão intensa que nem mesmo a entidade mais rápida conhecida, como a luz, pode superá-la e se afastar do buraco negro. Uma vez que um objeto, seja uma partícula de luz ou uma nave espacial, cruza o horizonte de eventos, seu caminho inevitavelmente leva à singularidade, o núcleo infinitamente denso do buraco negro. Nesse ponto, a força gravitacional se torna cada vez mais forte à medida que o objeto se aproxima da singularidade, causando seu esticamento e separação em um processo conhecido como espaguetificação. Isso significa que tudo o que cai no buraco negro seria esticado até o ponto sem retorno, até que não reste nada além de partículas. É importante destacar que nem todos os buracos negros são iguais. Em primeiro lugar, temos os buracos negros estelares, que são os tipos e formas mais comuns de núcleos em colapso de estrelas massivas. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, ela sofre uma explosão de supernova e o núcleo restante entra em colapso. Se esse núcleo exceder a massa limite de cerca de 3 vezes a massa do Sol, ele forma um buraco negro estelar. Os buracos negros estelares podem ter massas variando de algumas vezes a dezenas de vezes a massa do Sol. Além disso, temos os buracos negros supermassivos, que são encontrados nos centros da maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Eles são significativamente maiores que os buracos negros estelares, com massas de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. A forma como eles se formam ainda é um tópico de pesquisa em andamento, mas é teorizado que eles possam crescer ao longo do tempo, consumindo matéria e fundindo-se com outros buracos negros, ou ambos. Por fim, temos os buracos negros intermediários, que são um mistério cósmico. Acredita-se que eles existam, mas sua formação e características ainda são objeto de estudo e teorização.
No entanto, observar diretamente os buracos negros intermediários é um desafio. Esses buracos negros estão entre as massas dos buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos. Estima-se que os buracos negros intermediários tenham massas que normalmente variam de milhares a dezenas de milhares de vezes a massa do nosso Sol. Isso os coloca em uma categoria de tamanho maior do que a maioria dos buracos negros estelares, mas menores do que os supermassivos encontrados nos centros das galáxias. Os mecanismos exatos por trás da formação dos buracos negros intermediários ainda estão sendo estudados. Uma hipótese é que eles podem se formar através da fusão de buracos negros menores ou do acúmulo de matéria em densos aglomerados estelares. Outra possibilidade é que eles possam ser os remanescentes de estrelas enormes em áreas onde ocorreram colisões estelares ou outros processos astrofísicos. Detectar buracos negros intermediários diretamente é difícil porque eles nem sempre exibem as mesmas características conspícuas dos buracos negros estelares ou supermassivos. Seus efeitos gravitacionais podem ser sutis, tornando-os mais difíceis de identificar. No entanto, mesmo que a observação direta continue sendo um desafio, há casos em que os cientistas inferiram a existência de buracos negros intermediários. Por exemplo, observar o movimento das estrelas em determinadas regiões ou analisar os efeitos gravitacionais dentro de aglomerados estelares pode sugerir a presença de um buraco negro com massa na faixa intermediária. Independentemente do tipo de buraco negro em questão, uma coisa é certa: seu interior é um caos absoluto e não conseguimos nos aproximar o suficiente para explorá-los. No entanto, a cada dia aprendemos mais sobre eles. Os astrônomos têm feito descobertas inovadoras utilizando o Observatório de Raios-X Chandra da NASA e o Telescópio Espacial James Webb. Esses avanços nos permitem expandir nosso conhecimento sobre buracos negros e o universo em geral. No entanto, voltando aos astrônomos, eles fizeram uma descoberta impressionante: o buraco negro mais distante já observado em raios-x, localizado a apenas 470 milhões de anos após o Big Bang. Esse buraco negro está incrivelmente distante, existindo quando o universo tinha apenas 470 milhões de anos, o que é um instante no contexto cósmico. Sua distância no tempo nos oferece uma janela para os estágios iniciais da história do universo. O que torna esse buraco negro particularmente fascinante é que ele está em uma fase inicial de crescimento, algo nunca antes observado. Sua massa é semelhante à de sua galáxia hospedeira, o que sugere uma característica única: o buraco negro e a galáxia cresceram juntos. Compreender como os buracos negros supermassivos, que podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol, se formaram no universo primordial tem sido um mistério de longa data. No entanto, essa descoberta fornece insights cruciais sobre esse mistério e pistas sobre como alguns dos primeiros buracos negros supermassivos podem ter se originado. Os cientistas utilizaram o Observatório de Raios-X Chandra para detectar as emissões características de raios-x dos buracos negros. Essas emissões permitiram identificar a presença dessa entidade cósmica distante. Além disso, os dados do Telescópio Espacial James Webb provavelmente forneceram evidências adicionais para confirmar essa descoberta. No entanto, descobrir isso não foi uma tarefa fácil para os astrônomos. Eles tiveram que utilizar 2 telescópios poderosos, combinando suas capacidades e analisando cuidadosamente os dados para obter essas informações valiosas sobre o buraco negro mais distante já observado. O Telescópio Espacial James Webb e o Observatório de Raios-X Chandra foram fundamentais para essa descoberta inovadora. As capacidades de detecção infravermelha do Webb detectaram uma galáxia distante notável chamada UZ1, enquanto as observações de raios-x do Chandra revelaram a presença de um buraco negro supermassivo dentro dessa galáxia. Esse fenômeno foi previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein e atua como uma espécie de lente cósmica. No caso em questão, a presença de um aglomerado de galáxias chamado Abell 2744, entre a Terra e a galáxia distante UZ1, causou um efeito de lente gravitacional. Esse efeito ampliou a luz emitida pela galáxia e os raios-x provenientes do gás ao redor do buraco negro supermassivo, melhorando os sinais detectados pelo Webb e pelo Chandra. Inicialmente, acreditava-se que UZ1 fazia parte do aglomerado de galáxias Abell 2744, porém, acabou sendo muito mais distante, localizada a 13,2 bilhões de anos-luz da Terra. Isso a coloca em uma época em que o universo tinha apenas 3% da sua idade atual, tornando-a uma das galáxias mais distantes conhecidas. As observações do Chandra revelaram intensas emissões de raios-x do gás superaquecido ao redor do buraco negro supermassivo dentro de UZ1. Essas emissões são indicativas de um buraco negro em crescimento, marcando a primeira vez que um fenômeno como esse foi observado em um estágio tão inicial da história do universo. O estudo sugere que o buraco negro recém-descoberto nasceu com uma massa estimada entre 10 e 100 milhões de vezes a massa do Sol.
A semelhança em massa entre o buraco negro e as estrelas em sua galáxia hospedeira contrasta com o cenário habitual observado em galáxias próximas, onde os buracos negros geralmente têm significativamente menos massa em comparação com as estrelas do hospedeiro. Os pesquisadores observam que os buracos negros que nascem com mais massa têm uma vantagem significativa em sua taxa de crescimento, permitindo que eles cresçam mais rapidamente em comparação com aqueles que começam com uma massa menor. Diante dessa descoberta, surge a pergunta: poderia um buraco negro crescer tanto ao ponto de nos ameaçar? Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que dedicaram seu tempo para assistir até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar o sininho para receber notificações, deixar o seu like se curtiu e, claro, comentar abaixo com suas opiniões, sugestões ou até mesmo um simples oi. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo, e obrigado mais uma vez por fazerem parte desta comunidade.